Flamengo! Don't speak, even whisper. There's something happening, but don't be scared. I'm too smooth, you never see me coming. Aí a chefia vai dizer, o senhor não narra, Azevedo, então não dá para, é verdade. Então, Domenech, o senhor não tem ainda a história do Jorge Jesus, segura a sua onda, mas vem ganhando um altíssimo salário. Aliás, torcedor do Flamengo, Cassino, fica naquela expectativa. Poxa, mas foi só um time que ele dirigiu, o New York City, foi semifinalista da Costa Leste, da MLS. Vamos colocar o perfil do novo técnico do Flamengo, o Domenico Torrent, que você acompanhou aqui no Mercado Fox da última terça-feira, que o Flamengo já tinha ele como alvo, desistiu de outras negociações, para você poder entender. Ele tem 58 anos, atualmente está sem clube, dirigiu o Girona e o New York City, não tem nenhum título na carreira. Durante 11 anos foi assistente técnico direto do Pep Guardiola. Trabalhou no Barcelona, no Bayern de Munique, com quem trabalhou com o Rafinha, que está referendando, assinando embaixo esta contratação. Olha a campanha dele na MLS 2019, 38 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Primeiro lugar na sua conferência, melhor campanha da história do clube na MLS e chegou à semifinal nos playoffs. Esse é o Domenico Torrent, que é o novo técnico do Flamengo. Agora, Cassino, e depois foi para o Manchester City antes de ir para o New York, que faz parte, como Girona, desse complexo de clubes administrado pelo mesmo dono, né? A mesma empresa que administra esses clubes todos. Mas olha, quem trabalhou com ele, e aí vamos partir do Rafinha, até se a produção puder me ajudar, o Brandon Klein, Sartori, que estão aqui com a gente, o autor do livro do Pep Guardiola, que aliás no livro do Guardiola tem um capítulo especial falando do Domenech, e quando ele diz ao Guardiola, à época, num jogo do Bayern de Munique, para trocar a posição do Philipp Lahm, colocá-lo de volante, tirar da lateral direita, ou seja, essa visão de jogo, e merecer um capítulo especial, o autor do livro e o próprio Rafinha já disseram, olha, tem toda a capacidade para dirigir o time do Flamengo. Eu confesso, Cassino, que não vi ainda na prática o trabalho dele, mas com essas referências, gostei. Curti e dei um like, hein, Cassino? É o chamado QI, né? O que indica, poxa, tem indicação de Guardiola, a aprovação do Rafinha, que é um jogador diferenciado dentro de campo e é muito inteligente também nas entrevistas, um cara bem articulado, que enxerga muito bem o futebol. Chegando com essas referências, não dá pra gente só olhar pelo lado pessimista. Mas nunca foi campeão. Só tem 2 times de um pouco mais de expressão. O Girona é um time pequeno da Espanha e a equipe do New York City é um time da Major League Soccer, que é um campeonato que há um tempão está ainda em desenvolvimento. Aos pouquinhos eles estão conseguindo um certo sucesso. A gente, de vez em quando, a gente transmite aqui, né, a Champions League da CONCACAF e os times norte-americanos não chegam. Quem chega são mexicanos, normalmente, aos títulos. É difícil para um time norte-americano competir até com os times domésticos, que também tem um ótimo investimento, que também investe muito em reforços de peso, também vindos da Europa e muito bem também na base e na América do Sul. Ou seja, tem 2 lados. O lado da referência e o lado do currículo. Vai ter aquele cara, ó dia, ó azar, o pessimista de plantão, o patrulheiro de plantão, que vai criticar. Que vai falar, não dá. Eu até cheguei num primeiro momento a falar, poxa, o Flamengo é gigante. Mas se os dirigentes do Flamengo olharam no olho, pesquisaram, assistiram alguns VTs de jogos de times dirigidos pelo Domenico Torrent, foram pedir opiniões, não só do Rafinha, não só ouviram o Guardiola, pediram outras opiniões também, tem o carimbo da diretoria, que é muito competente, quem sou eu para falar, não vai dar certo. Tomara que dê certo, sim. Eu tenho repetido aqui um termo faz alguns dias já, que ele mantém esse alto nível do Flamengo. Esse rebuliço que o Flamengo fez no futebol brasileiro, rebuliço positivo, e que o Flamengo jogando muito puxe outros times para cima, para que o nível do futebol brasileiro em termos de clube suba cada vez mais, para que o nosso futebol tupiniquim, né, nosso futebol doméstico, seja cada vez mais competitivos. Até porque, quando os times brasileiros vão jogar com times europeus ultimamente, a não ser o Flamengo na final do Mundial passado, mas a situação dos times brasileiros vem sido muito, muito complicadas, né, Fabio? Com certeza. Muitas mensagens estão passando aqui na nossa hashtag, aqui no nosso rodapé da página. E eu tinha pedido, e o nosso Carlos Sartori, que também é um dos comandantes do nosso programa, passou aqui. É o Marti Perarnal,
o escritor do livro Guardiola Confidencial, o original é Pep Guardiola, The Evolution, mas ele foi traduzido para o português, e Guardiola Confidencial, eu tenho esse livro, ele é sensacional, uma leitura admirável. Um ano dentro do Bayern de Munique, acompanhando bem de perto tudo o que aconteceu nessa evolução do próprio Bayern de Munique, que tinha o Domenech Thuram como o assistente técnico direto Guardiola. Passou uma mensagem ali, não sei se era Gustavo Ayer ou Guilherme Ayer, perdão, que eu agora confesso que não lembro o nome, dizendo que o cara tem bagagem, vocês estão falando bobagem. Nós estamos enaltecendo o currículo dele. A única observação pontual é que ele dirigiu apenas o Girona e o New York City como treinador, mas a bagagem dele, o acompanhamento dele é espetacular. Nós, inclusive, estamos citando o livro em que tem um capítulo especial quando ele indica ao próprio Guardiola a modificação de posição para o Philipp Lahm. E a gente sabe o desenvolvimento dessa história toda, é só você pegar, se você não acompanhou, ler o livro, enfim, e olhar o que aconteceu com o Bayern de Munique, e o Lahm, que saiu da lateral direita, abrindo espaço para o Rafinha, inclusive, ter mais oportunidades naquela equipe. Agora, o Cassino, a parte salarial a gente abordou, que vai ser menos da metade da comissão técnica, então o Flamengo tem qualidade vindo e economizando financeiramente. Perfeito. Mas aí tem uma outra questão que o torcedor fala assim, Azevedo, vocês estão olhando, Flamengo é um gigante mundial, o Flamengo é muito grande, tem que pensar no Guardiola, não no assistente dele. Tem gente que fala isso. E aí o Júlio Gomes, que já foi nosso companheiro durante muitos anos nos canais ESPN, hoje mora em Portugal e ele é um colunista do portal UOL, ele dá uma detonada nessa arrogância dos flamenguistas. Porque é o seguinte, ele fala ali, no blog dele, muitos seguem sem entender que o lugar do Flamengo no mapa mundial é um, e o do Benfica é outro. O Benfica é bastante mais rico, ele é muito rico e irrelevante. A saída do Jesus despertou aquela arrogância típica do brasileiro, que se acha a última bolacha do pacote. A passagem do JJ deveria representar um banho de humildade. Veio um cara que não é um dos tops europeus e mostrou em poucos meses que ele, sim, é que estava em outro patamar. Aí é uma discussão, Cassino, que a gente vai levantar aqui, e claro que vai gerar um burburinho, a galera do Mengão vai discordar, vai esculhambar, mas sabe o que a gente tem que olhar, Cassino? O Benfica, na história do mundo, tem mais representatividade do que o Flamengo. Isso é um fato. O Flamengo voltou ao cenário mundial agora. Nessa temporada, quando o Jorge Jesus veio ao Brasil e ajudou a elevar de novo o Flamengo de patamar. Colocou na rota do mundo, que todos olhassem. Que time é esse? Tal. Claro, pelo investimento que foi possibilitado fazer depois de tanto tempo. Mas a gente sabe que ele só veio para o Brasil porque nenhum gigante da Europa foi buscar o Jorge Jesus. E o Benfica veio agora, não, vamos voltar com ele para cá, ele fez sucesso aqui. Ou, se o Barcelona tivesse feito a proposta, ele ia... Não, Barcelona ou Flamengo, Liverpool ou Flamengo, Bayern de Munique ou Flamengo, ele ia optar pelo Flamengo. Gente, a gente não está falando nenhuma bobagem nesse sentido. Ou não, Cassino, me corrija aí se eu estiver errado. Olha, eu não concordo com o começo da tua explanação. Eu não vejo o Benfica com mais relevância que o Flamengo na história do mundo. O Benfica tem uma história linda, desde a sua fundação, que eu, sinceramente não lembro o ano que é. E o Flamengo tem uma história linda. O Flamengo, nacionalmente, nos anos 50, 60, se tornou, e 70, obviamente, também, se tornou um gigante. Isso foi ratificado com os títulos que conquistou nos anos 80. Mas um gigante no Brasil. Nacionalmente. Nacionalmente. O Flamengo era um time na sua fundação, um time regional, time estadual. Sim. Anos 50, 60 e 70, com jogadores convocados para seleções, com a imensa torcida, se tornou um time nacional. E aí, peraí, um detalhe. E esse time nacional se transforma também, e aí soma a década de 80 com as conquistas, com transmissões pelo rádio, porque à época não tinha televisão para fazer esse boom nos times do Rio de Janeiro, como aconteceram, né? Aí que eu ia chegar. Os títulos do Flamengo, tanto os brasileiros de 80, 82, 83 e um pouco mais tarde, 87, como da Libertadores e do Mundial de 81, principalmente os títulos do Cariocas do final dos anos 70 e do início dos anos 80, tinha essa história de ser transmitido via rádio, pela Rádio Nacional, né, do Rio de Janeiro, para todo o interior do Brasil, para todo o Nordeste do Brasil. São Paulo não tinha muito isso, mas Minas, por exemplo,
Tinha Sim. muito disso. Ou seja, nacionalmente, isso foi ratificado com os títulos, e internacionalmente por conta de Zico, que era um dos principais jogadores do mundo, e eu pesquisei muito sobre isso por conta do meu livro. O Zico era, assim, respeitado em todo o planeta, antes até da Copa de 82. E com o título da equipe do Flamengo em 1981. Aí eu vou traçar um paralelo com o Benfica. Benfica teve a fundação dele, anos 40, 50, era um time nacional, se tornou um time internacional com o bicampeonato europeu nos anos 60, com a geração do Eusébio, base até da seleção portuguesa. Só que depois, tanto o Flamengo, mais pra cá, vou dizer assim, na linha do tempo, anos 90 e anos 2000, primeira década de 2000, voltou a ser um time nacional, porque não conquistou mais títulos internacionais. E o Benfica, desde os anos 60, apesar de estar na Europa, que é uma vitrine maior do que o futebol sul-americano, voltou também a ser um time nacional. O Benfica não teve mais grandes conquistas europeias até então. É uma marca importante do futebol europeu? Pelos títulos portugueses que conquista e pelo passado brilhante que teve. O Flamengo é uma marca importante no futebol sul-americano? Pelas conquistas que teve, aquela de 81, e, obviamente, por conta dessa atual conquista da Libertadores. Então, não vejo mundos diferentes. Não vejo na história do mundo o Benfica ser mais relevante que o Flamengo e nem o Flamengo ser mais relevante do que o Benfica. O que atrapalha... E vem outro escanteio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Inter. O time inteiro do Flamengo, cruzamento.